Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando aí, né, bateram várias coisas que a gente indicou de ontem para hoje, né, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E também lembrar você que você pode ter a sua casa em Orlando, @ViviHomesOrlando. Você pode ter sua casa ou investimento ou para você morar, né, se você tiver condição de morar, você pode entrar em contato que ela vai te dar o melhor atendimento para casas em Orlando, tá? Ela vê tudo para você, o melhor local, o melhor preço, financiamento, ela te ajuda com tudo. Então pode chamar aí Vivi Homes Orlando. Você que quer investir também é uma excelente opção. Além disso também, quero lembrar você que você pode emagrecer com o programa Mais Slim da Mais Cabelo. A Mais Cabelo tem um programa especial para você que quer perder peso com saúde sem perda capilar. Entre em contato agora mesmo com a Mais Cabelo. Olha só, vamos lá. Então, a gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês. Tivemos aqui entrevista coletiva do Alfredo Almeida, o novo gerente da base do Flamengo, Sub-20 do Flamengo, e também o Bruno Pivetti, novo técnico do Sub-20 do Mengão. A gente tem alguns trechos aqui interessantes, né? Eu fiz uma pergunta sobre uma aspas do Boto, né, que o Boto falou, o diretor de futebol aqui do Flamengo. O José Boto falou que não tinha... que hoje o futebol brasileiro não produzia mais os jogadores como produzia antigamente, tentou copiar a Europa e aí acabou que o futebol brasileiro perdeu um pouco a sua essência. E eu fiz essa pergunta para o Alfredo Almeida, que é o português, né? Eu até perguntei a alguns portugueses, muitos portugueses aqui, mas na verdade são europeus, né? Porque tem o André também, que faz ali o scout e também é gringo, tem o José Boto, tem o Alfredo Almeida, tinha o Nuno, técnico, que foi até a pergunta do Guilherme Flazoeiro. Eu vou colocar aqui essas perguntas para vocês acompanharem, eu só quero trazer aqui antes notícias importantes, né, sobre questão aí do Pedro, né, e também sobre Agustin Rossi. Olha, a gente teve aqui hoje uma reunião acontecendo entre o Jorge Moraes, que é o empresário que cuida do Agustin Rossi aqui no Brasil. O Jorge Moraes e o seu filho, que também hoje está à frente dos negócios, o Jorginho, os dois chegaram aqui no Ninho do Urubu para se reunir com o José Boto para tratarem de situação do goleiro argentino. O quê? Ele sente o seu salário defasado com relação ao momento que atravessa e ele tem sondagens de equipes de fora. Então, o Jorge Moraes, que cuida da carreira aqui pelo menos cuida dos negócios do Rossi aqui no Rio de Janeiro, não é o empresário do Rossi, mas ele cuida dos negócios aqui, foi quem trouxe o Agustin Rossi pro Flamengo, né? Foi ele que fez toda essa negociação acontecer. O Jorge Moraes, nesse momento, está ali se reunindo com o José Boto para tratar da renovação do Agustin Rossi. Mas tem um porém nessa história. O Flamengo prioriza, tá? Isso é informação, o Flamengo prioriza contratos que acabam em 25 e 26. O Flamengo tem o Pedro, que acaba em 27, o Flamengo não vai falar nisso agora de renovação de Pedro. O Flamengo tem o Rossi, que acaba em dezembro de 27, o Flamengo não queria falar sobre isso agora, só que eles entendem que o salário do Rossi está defasado. Então, a reunião está acontecendo, se vai renovar ou não são outros 500, e o que a gente confirmou é que realmente teve aquela sondagem da Udinese, né? Tem clubes de fora interessados, o empresário, óbvio, deve estar passando essas informações para o Flamengo e o Flamengo vai avaliar o que fazer. Agora, é importante a gente falar, o Arrascaeta vive a sua melhor fase no Flamengo de uns anos para cá. O Rossi, monstruoso, talvez o melhor goleiro do Brasil no momento. E aí o Flamengo tem que decidir o que vai fazer, se vai ou não renovar com o Agustin Rossi. A reunião está acontecendo, a gente passa a informação para vocês, exclusiva. A informação está dada. Agora, o que vai acontecer são outros 500, até porque eu não estou dentro da sala de reunião para saber se eles vão fechar ou não uma renovação. Mas a reunião é sério, está acontecendo, acabou de entrar, isso aí é fato e a gente tem que trazer para vocês. Sempre atentos quando estamos aqui no Ninho do Urubu. E eu vi alguns comentários no Instagram, expulsa eles do ninho, não deixa jornalista entrar no ninho, não dá espaço para eles querem criar crise. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, a crise está saindo mais de dentro
do que da imprensa, tá? A imprensa vê tudo superficialmente aqui. A gente tem acesso a essa área externa aqui, ó. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Vocês tinham que estar mais preocupados com as coisas que estão vazando a portas fechadas. Como que a reunião do Pedro com o elenco a portas fechadas estava acontecendo e já estava no Globo Esporte? É isso que vocês têm que estar preocupados. E não é que o Paparazzo, a Isabelle Costa, a Raíza Simplício, todos, o Guilherme Flazoeiro, que estão aqui na frente do CT. Quer que expulse a gente? Comenta aí, expulsa eles aí. Tá tranquilo. Vou levar de boa. Vou levar de boa, não vou levar pro coração. Você tá aqui me dando audiência, tá pagando meu salário. Te agradeço. Mas olha só, você tem que estar preocupado como que essas notícias estão vazando. E vou dizer mais, hein? Se foi jogador, os outros que não sabiam que ele vazou não gostaram. Se foi a própria assessoria do jogador, a maioria do elenco também não gostou. A verdade é essa. A questão é, por que está acontecendo uma reunião a portas fechadas e tem informação vazando? Então continua tudo vazando no Flamengo. É impressionante. É tudo vazando o dia inteiro no Flamengo. E vocês estão preocupados com o paparazzo que está aqui na frente do CRF, aqui no módulo aqui do profissional. Ai, papai, tudo bem, não vou levar para o coração, já falei, vou trazer aqui a informação do Pedro. Eu vou aqui me basear pela notícia do Globo Esporte, que aqui nós damos crédito, tá? Porque foi para eles que vazaram as informações de dentro das portas fechadas, né, da reunião do Pedro. Olha só, vamos lá. O Pedro reagiu já na manhã desta segunda-feira às críticas que recebeu de Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Felipe fora, Pedro fez meia-culpa, né? Ou seja, uma desculpa, entre aspas, aí, pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube, o Boto, o colocava à venda por 15 milhões de euros. Eu já falei que isso aí, do Boto, desses prints aí que vazaram do Mauro César, que era o Boto ali falando, claro que era ele, que isso influenciou em muita coisa, isso causou muita coisa, mas o problema do Pedro vem diante. Mas vamos lá. O Camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. O Felipe falou sobre isso, do problema do Pedro com a diretoria, que é um problema pessoal dele que não poderia afetar o campo, o treino. O centroavante disse textualmente que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante aos companheiros, então ele não pediu desculpa, por isso que eu falei aquela desculpas entre aspas, tá? E dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Felipe Luiz e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo, ou seja, o Pedro vazou mais uma vez e dessa vez o Pedro ainda chateado com o Felipe. Ao invés dele se desculpar e falar eu vou correr atrás do tempo perdido, até porque eu quero ir para a Copa de 27 e para isso eu tenho que te mostrar que eu mereço estar em campo, ele ficou chateadinho com o Felipe. O Pedro ficou chateado com o Felipe e expôs isso pro grupo. Aí também não, né, Pedro? Aí você vai querer contaminar o grupo contra o técnico? Você foi falar pro grupo que ficou chateado com os termos que ele utilizou, ao invés de você pegar, entubar, se você está cometendo um erro por causa de outro, você entuba, e ele já falou que você estava há muito tempo também treinando mal, então já vem de tempo, não é de agora por causa dos prints do Boto, que também tem a sua culpa. Mas a verdade você tinha que entubar, pedir desculpa pro elenco, conversava com eles em porta fechada, pedia desculpa pro elenco, pedia desculpa pro Felipe, corria atrás e provava que você merece ter oportunidade. Então, Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência
no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros, ou seja, os jogadores ficaram quietos. Os jogadores apenas escutaram o discurso do Pedro. O que me mostra que os jogadores estão do lado do Felipe. O que me mostra que os jogadores, inclusive, dão apoio ao Felipe. O grupo está fechado com o técnico e o Pedro está sobrando nessa história. Fora do jogo, Pedro treinou na parte da manhã de sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. À tarde, Pedro foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou no vestiário rapidamente antes da partida e deixou o estádio antes da coletiva do Felipe Luiz. O elenco, então, treinou aqui, nesta segunda, e encara o Santos quarta-feira na Vila Belmiro. Tem mais um treino, tá? Flamengo líder, 27 pontos, com um jogo a menos que o Cruzeiro. Então, gente, a questão é, o Pedro tem que crescer, e aqui eu não vou passar a mão na cabeça do Pedro, não tem que me preocupar se o Pedro gosta ou não. O Pedro precisa crescer, né? Amadurecer, porque já é pai, amadurecer, pedir desculpa pro Felipe Luiz, ao invés de pegar, fechar a porta com o grupo e ficar falando mal do cara. Reclamando que ele falou isso, falou aquilo. Se ele falou, é porque você deu motivo e você mesmo, quando fala pro grupo, diz, foi por causa disso e daquilo. Eu vou utilizar uma fala do Rocky Balboa no filme, no sexto filme dele, que ele dá um discurso pro filho. Rocky Balboa, olha só, Rocky Balboa fala para o filho, tá? A fala do Rocky Balboa pro filho, que eu separei aqui, porque foi a fala do Rocky Balboa pro filho no sexto filme da franquia. Deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é sol e arco-íris. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar muito sujo e desagradável. E não importa o quão durão você seja, ele vai te botar de joelhos e te manter lá se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata do quanto você consegue apanhar e seguir em frente. É sobre o quanto você consegue aguentar e continuar tentando. É assim que se vence. Se você sabe o que vale, então vá atrás do que você merece. Mas tem que estar preparado para apanhar. E não ficar apontando o dedo e dizendo que você não chegou onde queria por causa dele ou dela, ou de qualquer outra pessoa. Isso é coisa de covarde. E você não é covarde. Você é melhor que isso. Aí ele fala pro filho, eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça, é meu filho, meu sangue. Você é a melhor coisa que eu tenho na vida, mas até você acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. Não se esqueça de visitar a sua mãe, isso é uma outra fala, mas então, nada bate tão forte quanto a vida. E não adianta apontar dedos que a culpa é dele e dela. Faça. Essas aspas do Rocky Balboa no filme, para mim, são importantes para todos levarem nas suas vidas. Agora com vocês aqui, a coletiva de imprensa, tem a pergunta do Guilherme Flazoeiro, a minha pergunta que eu achei que foram aí legais, eu separei essas duas para vocês acompanharem aí. É que vocês trouxeram o técnico português em janeiro, com a expectativa dele fazer um trabalho longo no Sub-20, ele abandonou o barco um mês e meio, mais ou menos, antes do Super Mundial, alegando problema familiar, porém, poucos dias depois ele fecha com o time da Hungria. Queria saber como é que vocês receberam essa notícia, esse comunicado, e para o Bruno, queria saber como é que você está já pensando nesse Mundial de Clubes contra o Barcelona, se o técnico Felipe Luiz conversou alguma coisa com você, que foi campeão no ano passado, e se você pretende trazer alguns jogadores que estão treinando no profissional para esse jogo especial contra o Barcelona. Obrigado. Respondendo muito rapidamente à tua questão, fomos apanhados de surpresa, todos. Quando a contratação do ex-treinador foi feita, era a pensar no processo a médio e longo prazo, obviamente, fomos apanhados de surpresa. E quando nós somos apanhados de surpresa profissionalmente, eu pelo menos penso assim, temos dois caminhos. Ou vamos focar no problema, ou vamos focar na solução. Então desejo as maiores felicidades do mundo ao mundo, profissionalmente e pessoalmente, mas tivemos que, a partir daquele minuto,
começar a preparar a solução. Estávamos nos Estados Unidos, não foi fácil, mas solucionámos. Tanto que solucionámos que temos aqui a pessoa. Okay? Em relação à tua pergunta, é claro que nós temos a consciência da importância dessa partida que será feita contra o Barcelona, né, tendo em vista o Mundial da categoria, né, um torneio intercontinental, mas nós vamos preparar a equipe dia após dia. Sabemos que a demanda principal é do profissional, então não sabemos ainda com quais jogadores nós poderemos contar, né, e nós temos que estar preparados para ter uma organização de jogo, porque temos o envolvimento aí num brasileiro de sub-20, vamos ter o início do Campeonato Carioca. Então eu, a priori, durante toda a minha carreira, penso sempre jogo a jogo. É claro que nós temos um planejamento micro, macro, né, mas dependemos das demandas do profissional. É claro que quanto mais jogadores de qualidade nós tivermos, eu acredito muito que estamos aumentando a nossa chance de sucesso, né, num jogo de tamanha importância, mas nós precisamos aguardar o planejamento do profissional, e isso só pode ser feito mediante um projeto sério de futebol, né? Então, na minha questão anterior, eu respondi sobre os motivos que me fizeram aceitar essa proposta do Flamengo, e o principal deles talvez seja um projeto consistente, sólido de futebol, que visualiza um todo e não somente uma parte, né, que entende os processos, que está em busca aí de solidificar processos produtivos dentro do clube, e eu vou fazer parte disso, né? Eu sou uma parte importante, mas ainda somente uma parte de um todo maior, e nós vamos trabalhar muito para sempre ter as melhores condições em todas as partidas, e na decisão do Intercontinental não vai ser diferente, mas vamos aguardar aquilo que vai acontecer, principalmente no contexto do cenário do profissional, para saber quais jogadores nós vamos ter à disposição. Alfredo, quase boa tarde, né? 2 minutos para boa tarde. Bem-vindo ao Flamengo, ao Sub-20 do Flamengo, e todos vocês também. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a uma declaração do José Boto, que é uma curiosidade até, que eu acho interessante. Ele falou o seguinte numa entrevista recente lá para Portugal: se mudou a maneira de formar jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tantos talentos como há 10, 15, 20 anos atrás. Vocês vêm agora com uma equipe com muitos portugueses para formar talentos no Brasil. Como que vai ser esse processo? O que vocês conversam? Porque, pela declaração do Boto, vocês querem recuperar aquele talento do futebol brasileiro, né, e não uma cópia do futebol europeu. É uma boa questão, só uma correção, não é muitos portugueses, sou eu o Boto. Eu sou brasileiro. Só, mas vamos lá. Quando o Boto... Não, é que vocês estão no comando, né? Então, tipo... Sim, claro. Quando o Boto passou essa informação, eu assino por baixo e passo a desmontar um pouco isso. Aquilo que o atleta brasileiro tem, provavelmente não há em mais nenhuma parte do mundo. Tem a ver com o dom, com a magia, com a irreverência, com aquilo que é a bola fazer parte do corpo, com aquilo que é a relação com a bola. Isso não existe quase em parte nenhuma do mundo. Depois, existem outras zonas do globo onde há outras valências, como, por exemplo, a África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo, não é? Depois, se quisermos ir para a parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa ou do globo, e enfim. E o que começou a acontecer foi uma realidade no Brasil em que pensaram, e isto é factual, que o europeu vinha ao Brasil comprar força, comprar atletas altos, grandes, espadaúdos, fortões, e eu costumo dizer o seguinte: se nós formos à realidade do Brasil, existe a regra e a exceção. E a exceção, nós temos o Ronaldo Fenómeno, que tinha tudo, é uma exceção, mas a regra é termos os Neymares da vida. Essa é a regra. São jogadores que são franzinos, mas são jogadores que a bola faz parte do corpo, descobrem soluções dentro do campo como ninguém, que conseguiam passar por essas armaduras físicas, e nós começámos a dar um ênfase. Nós, estou-me a colocar agora no lugar do brasileiro, ok? Nós, brasileiros, começámos a dar um ênfase à parte física, a querer jogadores muito fortes, muito rápidos, muito possantes,
A Europa não pede isso do jogador brasileiro. A Europa pede aquilo que não tem lá. A Europa pede essa magia. E muitas vezes, ao trabalhar aos 12, 13, 14, que, desculpem a expressão, para mim até é crime, dentro de uma academia com um atleta com essas idades, nós não só estamos a prejudicar aquilo que ele tem de bom, como estamos a tirar. Estamos a tirar claramente essa magia. O atleta hoje, o mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 50. E hoje, um menino com 14 anos, se tirar uma selfie ao espelho, cheio de volume, para o Instagram, ele vai ter seguidores. Muitos. Mas esse menino, se calhar se não tivesse esse volume, tinha mais agilidade, ia para cima dos adversários, conseguia ter rapidez, e era aquele atleta brasileiro que nós habituámos-nos a ver. Ia para cima com este tamanho, não é? Com estas perninhas, com este tronco, e não se trabalhava essa parte. E deixou-se de fazer isso para transformarmos meninos, adolescentes e alguns até em robôs dentro da academia. É isso, foi isso que o Boto quis explicar, é isso que eu estou aqui a tentar explicar. A Europa não vem ao Brasil procurar isto, a Europa vem ao Brasil procurar talento, magia, irreverência, aquilo que nós pagamos ingresso para ir ao estádio ver. Eu, particularmente, não pago ingresso para ir ao estádio ver um fortão e um grandão. Eu pago ingresso para ir ao estádio ver alguém que me dê algo diferente, mágico. Eu fico, uau. Então, vocês querem resgatar isso? E nós queremos resgatar isso e podemos ser pioneiros nisso no maior clube do Brasil. Vamos esquecer um pouco aquilo que é o ênfase e que é o foco para aquilo que era anteriormente, que era padrão no Brasil, e hoje o padrão mudou um pouco. E queremos fazer isso. Obrigado. Então é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!